Olá, então voltamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa, né? No primeiro tempo a gente viu correção de exercícios, agora nós vamos ver um pouquinho das nossas conjunções, né? Explicativas e conclusivas. Então, pega lá o seu caderno, seu estojo, pode ficar tranquilo, quando for para copiar eu vou dar um tempinho para você, tá? Então, vou dividir aqui a tela. Aqui. Pronto, foi? Pegaram tudinho, lápis, borracha, material e caderno? Então, vamos lá. As orações coordenadas explicativas e as conclusivas, elas têm uma relação semântica próxima. Por quê? Quando eu junto duas orações e formo um período composto por coordenação, com uma oração conclusiva, aquela oração que é assindética, ou seja, aquela que não tem a conjunção, ela vai ter uma relação com a conclusiva que vai ser uma relação de explicação, né? Vamos ver aqui um pouquinho mais de perto. Ops, foi de perto demais, porque... Isso. Vamos observar esse período aqui. A caminhada é muito longa, por isso vamos partir bem cedo. Então, a caminhada é muito longa, é a explicação, né? A conclusão disso é que eu tenho que partir bem cedo, ok? Eu vou passar mais rapidinho nesse slide aqui, porque é um slide que a gente já viu, só estou relembrando, tá? Então, aí aparece para você conclusão, ok? Vamos ver o nosso período seguinte. Vamos partir bem cedo porque a caminhada é longa. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu inverti as orações, né? Se você percebeu, a oração vamos partir bem cedo, eu coloquei na frente. Por quê? Ela é conclusão da caminhada, mas quando eu inverto, né, a minha explicação ela vai vir na frente. Então, a caminhada é muito longa, é a explicação, né, é o motivo pelo qual nós vamos sair bem cedo. Então, quando eu troco, eu coloco uma conjunção de explicação. Então, é como se a conclusão fosse o inverso da explicação. E a explicação o inverso da conclusão, né? Entre aspas, mais ou menos seria isso. Então, vamos partir bem cedo, né? É a conclusão. E qual é a explicação para isso? A explicação, né, o motivo pelo qual a gente vai sair bem mais cedo, porque a caminhada é longa. Então, esse porquê a caminhada é longa, né? A caminhada ser longa é uma explicação. Então, se eu coloco a explicativa depois, ela vai ter a conjunção de explicativa, né? Porque a sindética, ela vem, a gente está vendo isso, né? Que ela está vindo sempre depois da sindética. Então, a oração coordenada que tem a conjunção, a gente está vendo que ela vem depois daquela que é a oração que não tem conjunção nenhuma, tá? Lembrando que a gente sempre divide aqui, antes da conjunção. Então, a primeira oração para a gente, ela não vai ter conjunção. A conjunção ela vai estar na segunda, ok? Então, se a explicação está na segunda oração, eu tenho que colocar aqui uma conjunção explicativa. Se o que está na segunda oração é a conclusão, eu tenho que colocar aqui uma conjunção conclusiva, ok? Então, vou dar aqui o Enter e vai aparecer lá explicação.
Tá? Vamos ver mais um período. Deve ter chovido porque as ruas estão molhadas, né? Então, as ruas estarem molhadas é a explicação, né? Então, deve ter chovido, uma dúvida, uma suposição, né? Estou supondo aqui, deve ter chovido. Aí eu vou explicar por que eu estou supondo isso, né? Por que eu cheguei a essa conclusão aqui de que deve ter chovido, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque as ruas estão molhadas. Então, por que as ruas estão molhadas é a explicação pela qual eu tive essa linda ideia aqui, de deve ter chovido, ok? Então, aqui eu tenho uma oração assindética e aqui eu tenho uma explicação para eu chegar a essa conclusão aqui da oração assindética, tá? Repare o tempo inteiro que essa primeira oração é a conclusão que eu cheguei, né? Depois dessa explicação. Então, se eu inverter as orações, colocar as ruas estão molhadas primeiro, aqui na frente, isso daqui é a conclusão. Então, quando eu coloco essa oração aqui depois, qual conclusão que eu vou colocar, qual conjunção que eu vou colocar no início dela? Uma conjunção que vai me dar uma ideia de conclusão, né? E é o que eu fiz aqui. As ruas estão molhadas, então, né, deve ter chovido, ok? Eu vou voltar ao slide anterior, vou dar um tempinho. Pronto, esse daqui é o slide anterior, tá? Vou beber minha água para você ir lá apertar sua pausa se você quiser copiar. É interessante você copiar para ter os exemplos no caderno, tá? Foi? Então vamos lá. Aqui. Vou colocar mais um exemplo. Só que aqui eu usei o pois, né? Deve ter chovido, pois as ruas estão molhadas. Então, isso daqui continua sendo uma explicação. Só que em vez de eu usar o porquê, eu usei o pois, que é uma explicativa. Se eu inverter, posso inverter usando o pois também. As ruas estão molhadas, pois deve ter chovido. Aí vai ter uma ideia de conclusão. Por que eu coloquei esses dois exemplos aqui? Porque se você for olhar no seu livro, você vai ver que o pois ele serve tanto para explicativa quanto para conclusiva, ok? Então, o que depende? O que vai diferenciar? Como é que eu vou saber se o pois é conclusivo ou se ele é explicativo? Pela colocação das frases, pelo sentido, tá? Então, as ruas estão molhadas, logo deve ter chovido, pois deve ter chovido, então deve ter chovido. Eu posso, inclusive, trocar essa conjunção por outra, né? E essa outra conjunção que eu troco, ela vai me dar uma ideia de conclusão. Então, eu tenho aí uma oração conclusiva. No de cima, deve ter chovido porque as ruas estão molhadas. Pois as ruas estão molhadas. Então, vai me dar uma ideia de explicação, ok? Se você não copiou, pode apertar pausa aí que eu vou ficar quietinha 3 segundos para você copiar, tá bom? Foi? Então, vamos seguir. Coloquei aqui um período bastante famoso, né? Que foi de um filósofo, o Descartes, e ele é conhecido por por esse período, uma das filosofias dele, né? Então, o que ele diz? Penso, logo existo, né? Ele pensa, né? E por que ele pensa? Qual é a conclusão? Ele existe, ok? Então, penso, logo existo.
Então, logo existo é a conclusão a que ele chega. Por quê? Porque ele pensa, né? Então, o pensar, o penso aí é a explicação que ele dá, né? E a conclusão é o quê? Ele existir, né? Ele só existe porque ele pensa. Então, logo existo é uma conclusiva, ok? E se eu inverter? Vai ficar como? Existo, que é a conclusão, porque eu penso. É a explicação, ok? Então, se você forma períodos compostos por coordenação, o que eu posso formar? Depende da minha intenção. Se eu quiser colocar depois uma conclusão, eu vou usar conjunções conclusivas. Se eu quiser colocar depois a minha oração sindética, aquela que vem a conjunção, se eu quiser colocar uma explicação daquilo que vem antes, eu coloco uma conjunção explicativa, ok? Exemplo de conjunção conclusiva. Logo é mais comum, mas a gente tem logo, tem então, tem por isso, tá? Tem o pois também. E exemplo de conjunção explicativa. A gente tem o pois e o porquê. O que também pode aparecer como coordenada explicativa, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho nos exercícios, ok? Então, vamos ver agora, testar, para ver se vocês perceberam a diferença, tá? Vou deixar aqui um tempinho para vocês copiarem esse período que está aparecendo aqui, de um filósofo chamado Descartes. Se escreve Descartes, com Szinho no final, tá? Foi? Então, vamos seguir. Vocês estão vendo que eu estou retomando, né? Eu dei uma retomada, botei até uns slides que a gente até já tinha visto, para poder aquecer para os nossos exercícios. Então, primeiro, eu peço para você escrever a palavra explicação ou conclusão de acordo com a ideia expressa pela conjunção coordenativa, né? A gente está vendo que eu fui legal, boazinha, e fiz o quê? Coloquei um negrito ali para você saber qual é a conjunção, tá? Mas eu tenho certeza que na prova não vai precisar disso, que todo mundo vai chegar lá e vai, bater o olho e descobrir a conjunção, ok? Mas eu quis ser legalzinha dessa vez. Então vamos lá, a letra A, vamos fazer junto. Dormiu mal, pois os sonhos não o deixaram em paz. Dormir mal é a conclusão ou a explicação? Né? Dormir mal, é só a gente pensar. Pensa junto comigo. Dormir mal é a conclusão, né? É o que acontece depois. Ok? Então, por quê? Os sonhos não deixaram em paz. Os sonhos não deixaram em paz é a explicação, ok? Então, como ele teve sonhos ruins que não deixaram em paz, qual a conclusão? Dormiu mal, tá? Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, com explicativas e conclusivas, eu vou encontrar as duas ali, né? Eu tenho que saber diferenciar, tá? Então, dormiu mal é a conclusão, é o final. A explicação, né? Por que ele dormiu mal é porque os sonhos não o deixavam em paz. Então, essa conjunção aqui, o pois, nesse caso, vai me dar uma ideia vai introduzir uma ideia de explicação, ok? Vamos lá conferir. Ó, explicativa. Somos muito espertos, ok? Então, tenta fazer a B. Vou dar também um tempinho para eu beliscar aqui, bebericar a minha aguinha, enquanto você dá a pausa, copia, aproveita, engata e faz a B, tá? Foi, né? Então, isso daí é um versinho do Chico Buarque. O
crush universal das professoras de português, tá? Não conheço nenhuma professora de português que não goste do Chico Buarque. Quase missão impossível do Tom Cruise. Então, tem que ter Chico Buarque, que nem Mafalda, tem que ter Mafalda na prova. Assim, são coisas que as professoras de português amam. Então, queridinho das professoras de português, vem que te quero fraco, né? Então, vem que te quero fraco. Então, vem por quê? Né? Por que você tem que vir? Porque eu te quero fraco. Então, esse que eu te quero fraco é o quê? Uma explicação. Né? Tá explicando por que eu quero que você venha. Né? Então, o que apareceu aqui? É explicativa. Ok? O que ele vai aparecer, tá, gente? Como eu acabei de falar um pouquinho, há uns minutinhos atrás, ele aparece como uma explicação, tá? Então, vamos seguir. Letra C. Choveu final de semana, portanto, não fui à praia, tá? 2 minutinhos para você copiar e fazer essas duas, tá? Eu coloquei aqui, sem querer, 2 negocinhos aqui depois do D, tá? Mas repara não, você só vai colocar um no seu caderno, tá? Então vai lá, vou contar 3 segundos, você dá pausa, faz e eu volto com a resposta. Então, foi? Então, choveu final de semana, portanto, não foi à praia, né? Chover o final de semana é o fato que aconteceu, ok? Qual é, a partir daquele fato, qual é a conclusão que eu tiro? O que acontece em decorrência desse fato de ter chovido? Eu não fui à praia, percebe? Então, não ir à praia é a conclusão. E a explicação, né, o motivo pelo qual eu não fui à praia, porque choveu o final de semana. Percebeu? Aí fica claro pra gente quando a gente pensa, pensa e raciocina. Então, portanto, não fui à praia é a conclusão. Chover final de semana é a explicação pela qual eu não fui à praia. O motivo pelo qual eu não fui à praia. Então, aqui vai aparecer conclusiva, ok? Vamos lá para o de baixo. Ah, o de baixo é com pois. O pois, ele é aquela conjunção marota que pode ser as duas, tanto conclusiva quanto explicativa. Vamos, então, decifrar essa charada. Chegue cedo, ó, tô dando uma ordem. Chegue cedo, pois vou sair. Então, chegar cedo é o quê? É o que eu quero, né? No final, é o que eu quero no final. É a conclusão, é aonde eu quero chegar. Eu quero que você chegue cedo. Aí, qual o motivo pelo qual eu quero que você chegue cedo? Porque eu vou sair. Então, percebe que quando eu paro, penso e analiso, automaticamente, né? Já falei isso para vocês mais de uma vez, automaticamente eu, como falante da língua, eu já coloco a conjunção certa. Então, chegue cedo é a ordem, a conclusão, é o que eu quero de você no final. Qual é o motivo? Qual é a explicação que eu estou dando para você chegar cedo? Que eu vou sair. Então, o que vai aparecer aqui para mim? Explicativa. Ok? Mais uma questãozinha só, porque aí a gente emplaca e termina. Tá? Chega de português, vocês já estão de saco cheio. Então, vamos lá para a gente terminar. Então, ó, de novo, queridinho das professoras de português. Chico Buarque, crush total, né? Então, vem, não me abandones. Aí ele coloca um ponto e vírgula, né? Lembra que eu separei, que eu falei para vocês que a gente separa as orações na pausa ou antes da conjunção, né? Aqui não está aparecendo conjunção, mas ele botou a pausa, que é o ponto e vírgula. Então, vem, não me abandones, eu não posso ficar sem você. O que se anuncia depois do ponto e vírgula, então, essa segunda oração aqui, ela tem valor de quê? Aí eu dou as alternativas, né? Então, vem, não me abandones. Isso daqui é o que eu quero, é que nem eu chegar cedo, né? E aqui, eu não posso ficar sem você. É o motivo pelo qual ele não quer ser abandonado. Olha que lindo. Vou lá, Chico.
tá? Não vai ser abandonado. As professoras de português vão ficar com você. Então, aquilo ali, na segunda oração, né? O que está anunciando, o que está aparecendo depois do ponto e vírgula é o quê? É a explicação pelo qual ele não quer ser abandonado, tá? Então, vai ser valor explicativo, letra E, aqui embaixo. É de elefante, ok? A gente tem mais outros exercíciozinhos aqui, mas aí a gente vai fazer na próxima aula, ok? Pode copiar esse exercício, tá, gente? Pausa, copia o exercício e confere o gabarito letra E, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus, até semana que vem.